pessoal, vamos começar. Boa noite a todos, bem-vindo a mais uma aula da Iniciar Treinamentos. Bom, na aula passada a gente falou sobre o VPC, né, a parte teórica, né, a gente deu a introdução, a gente falou sobre todos os conceitos, todas as terminologias, todos os componentes que a gente tem no VPC. Né, e nessa aula a ideia é a gente demonstrar na prática e live para vocês como que o VPC funciona, como a gente configura, quais são os passos de configurar e troubleshooting do VPC, né, uma introdução de como a gente consegue verificar o VPC depois que a gente configura, tá? Bom, então a gente vai trabalhar com essa topologia aí que está na tela, tá? A gente vai fazer uma configuração básica hoje, né, uma configuração tranquila de se fazer, né, e na próxima aula a gente vai falar sobre as features mais avançadas, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar. Bom, essa topologia que a gente vai trabalhar hoje, tá? E a ideia dessa topologia é a gente configurar um VPC desse servidor aqui para os dois Nexus 5000, tá? Que é esse cara aqui e esse cara aqui, tá? Mas antes de a gente configurar o VPC, a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar a FACS, tá? A gente já falou sobre FACS, né, na aula de equipamentos de data center, a gente falou sobre FACS, né? E no caso aqui o servidor está conectado com uma FACS e a FACS se conecta com 5000. A FACS é como se fosse uma line card remota, é uma line card remota do Nexus 5000, tá? É assim que ela trabalha. Então toda a configuração da FACS a gente faz no 5000. A FACS ela não tem nem, você tem uma ideia, não tem nem porta de console, não tem nenhuma configuração que a gente faz local. A gente gerencia ela pelo parent switch, que no caso aqui é o Nexus 5000. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é associar o Nexus 2000 ao 5000. Tá? Fazer essa associação para que o Nexus 5000 reconheça o 2000 e depois a gente possa configurar essas interfaces aqui, né, e atribuir ao VPC. Aí uma coisa interessante notar aqui nessa topologia é o seguinte, em relação a FACS. Veja que eu não coloquei aqui na designação da porta se essa porta é 1/1/2, enfim. Né? Por quê? Porque quando a gente configura a FACS, a gente associa a FACS a um ID. A gente vai lá no Parent Switch, Nexus 5000, a gente configura a interface Switch Port Mode FACS Fabric e a gente associa uma FACS Associate, comando. E essa FACS Associate é um range que vai de 100 a 199. Né? E a partir desse identificador que a gente atribui na hora de identificar, a gente configura um Parent Switch para identificar a FACS, lá em card remota. Todas as interfaces aqui, a 1, a 2 e as outras interfaces que tem aqui, tá, vão ser identificadas pelo identificador que a gente alocou no comando FACS Associate. Por exemplo, nesse caso, desse lado eu vou alocar 100 e 101. Mas poderia ser qualquer número entre 100 e 199. Então essa porta 1 aqui, depois que essa FACS for associada ao Nexus 5001, né, ela vai ficar E100/1/1. Tá? Esse 100 é o identificador do módulo remoto, line card remota, que é o identificador da FACS. Tá? Esse 1 aqui seria se essa FACS fosse modular, né, e essa aqui identifica a porta, tá? Que é a interface física aqui. Então por isso eu coloquei somente 1 aqui. Porque isso aqui é identificador dessa porta, né, que é E100/1/1, depende do identificador da FACS, tá? E não é um número fixo aí, tá? Bom, outra coisa importante nessa topologia, as interfaces identificadas como F. Essa interface F, estou dizendo que essa interface é uma interface Fabric, tá? No Nexus 2000 a gente tem interfaces específicas que são usadas como Fabric. A gente tem lá, por exemplo, essa FACS aqui é o 2248T, a gente tem 48 portas que é 100/1 GB e 4 portas Fabric de 10 GB. O que quer dizer essas portas Fabric? Ela só pode ser usada para conectar-se ao Nexus 5000. Ela não pode ser usada para se conectar servidor, estação final, switch, enfim. Tá? Ela não pode ser usada para isso. Não confundam, tem gente que acha que pode, mas não pode. Tá? Essa porta ela normalmente você pega o Bayface quando você olha o Nexus 2000 na parte frontal, de frente para você
havia as 48 portas lá, seja RJ, seja SFP, né? E depois, normalmente no canto, a gente tem 4, depende do modelo, 2 portas, que é essas portas Fabrics, tá? Que normalmente é sempre SFP, ou TwinX ou fibra, multimodo, tá? Bom, tendo conhecimento dessas informações, então vamos começar a configuração. Tá? Bom, então, deixa a topologia aqui do lado. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é configurar FACS. Veja que nesse Nexus aqui, tá? É um Nexus 5548, tá? Tá? Os dois são 5548. Como a gente falou na aula passada, a gente não consegue configurar VPC entre dispositivos que têm modelos diferentes. Você não pode configurar um Nexus do 5000, do 5500, nem do 5000 para 7000, nem do 7000 para 5500, assim por diante. Tá? Tem que ser da mesma modelo, da mesma família. O que você pode fazer, se tem um 5548, você consegue configurar com 5546, porque 554846, 5546 não, 5596. A única coisa que muda é a quantidade de portas, mas é a mesma família, que seria a segunda geração do Nexus 5000. Tá? Ou você pode configurar no Nexus 7004, com 7009, e assim por diante. Tá? Aí não muda nada, porque aí só muda a quantidade de modos, não muda nada em relação ao hardware do equipamento. Tá? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer no Nexus, a gente configurar FACS. O Nexus trabalha com um conceito de módulos. O NXOS, na verdade, ele é um sistema operacional modular. Tá? Então, quando a gente ativa a funcionalidade no NXOS, quando a gente instala o NXOS e começa a trabalhar, ele não vem com todas as features ativadas. Né? Você ativa por demanda, você ativa de acordo com a sua necessidade de configuração. E lógico, você tem que ter as licenças, tá? Para ativar determinadas funcionalidades. Bom, então, no caso, a gente vai configurar FACS, ele não vem com a funcionalidade de FACS ativada por padrão. Que qual que é a ideia? No iOS antigo, a gente tinha um iOS, a gente colocava o iOS no equipamento, subia o equipamento e todas as features subiam junto com o equipamento. E aí, o que acontecia? Se tinha um bug na feature, e às vezes você nem estava usando aquela feature. Por exemplo, eu tenho uma rede Enterprise, eu estou usando somente um IGP lá, que é o SPF. Aí tem uma bug no BGP. Só que o BGP no iOS convencional, na hora que ele sobe os equipamentos, ele sobe todas as features. Né? Esse bug do BGP pode afetar meu roteador, sendo que eu nem estou usando o BGP. Então no NextOS é separado. Né? Você ativa por demanda. E aí, se tiver um problema numa feature, você desativa aquela feature e, teoricamente, o bug vai sumir, não vai mais afetar o seu equipamento. Tá? Então, para a gente ativar uma feature no NextOS, a gente vai configurar, a gente vai digitar o comando feature. Tá? A gente tem feature set. Tá? Feature normalmente é uma funcionalidades, né, que a gente ativa, e feature set seria um pacote de funcionalidades, tá, que a gente fosse ativar. Então, a gente vai ativar feature FACS. Tá? Veja, ó, ativei no Nexus 1K, no Nexus 1. Na verdade, o rosto está errado, no Nexus 7K1, mas não é Nexus 5K1. Nexus 5000, não é 7000. Deixa eu alterar. Pronto. Veja o seguinte, ó, no Nexus 2, eu não ativei a Feature FACS ainda. Então, se der um comando, show FACS, pode ver que o comando nem existe. Por quê? Porque a feature não está ativa. Então, o NextOS não reconhece o comando. Tá? Já no 5K1 eu ativei. Né? Ativei pelo comando aqui, Feature FACS. Então, eu tenho já o comando show FACS. Tá? E aí, a partir do momento que você ativa a Feature FACS, ele já descobre as FACS que estão conectadas. Tá? Por exemplo, aí, ele descobriu 2 FACS aí conectadas. Tá? Que é o 2248 TP. Tá? Então, se a gente for olhar aqui na topologia, tá? A gente tem essas 2 interfaces aqui. Tá? Deixa eu ver como é que eu faço aqui.
a gente tem essas duas interfaces, E117 e E118. Tá? Essas duas interfaces conectam com essa fax aqui. Aqui na topologia não está mostrando, mas eu tenho mais dois cabos aqui, tá? Conectando esse Nexus aqui com essa outra fax aqui, que a gente vai usar quando a gente for falar de eVPC. Tá? E aqui é a mesma coisa, a gente tem mais dois cabos conectando esse Nexus com essa fax aqui. A gente vai usar para eVPC. Por isso que ele descobre duas fax. No caso aqui ele descobriu duas fax. Tá? E não somente uma. Tá? Mas a segunda fax não vai ser usada, por exemplo, em relação ao Nexus 5K1, eu só vou me associar com essa fax aqui. Tá? Eu não vou me associar com essa outra fax aqui. Tá? Bom. Então, vamos lá. Bom, então eu vou fazer um port channel aqui, tá? Entre essas duas interfaces aqui, fax, tá? Para a gente associar essa fax com o Nexus 5000. Não é necessário, no caso 5000, a gente configurar um port channel para conseguir fazer a associação. Tá? A gente pode fazer, por exemplo, a configuração de static pinning. A gente pega cada interface dessa aqui, essa aqui e essa aqui, e a gente faz a associação dessas portas aqui, downstream, com uma interface upstream. Que pode ser essa, eu posso associar essa porta a essa. Tá? E aqui também é a mesma coisa, eu posso associar essa porta a essa ou então a essa. Tá? Bom, no caso do Nexus 7000, gravem bem isso. O Nexus 7000 ele só trabalha com fax, você só vai reconhecer uma fax se você fizer um port channel. Tá? No caso do 7000. Então se você lá no 7000 você vai lá e não faz um port channel, você vai ver que a fax não vai ser reconhecida. Se você tiver com esse problema, não reconhece a fax, a fax não sobe, ele acha a fax, mas a fax não sobe. A fax nunca ficou online. É por causa se você não configurar o port channel, ele não fica online. Tá? Uma restrição de hardware do Nexus 7000. Já o 5000 não, tá? Mas de qualquer forma a gente vai fazer um port channel aqui. Então, para simplificar aqui, vamos fazer o seguinte, né? A gente vai fazer um port channel aqui. Vamos chamar esse port channel aqui de... Deixa eu ver aqui. Interface, vamos chamar de port channel 100. Tá? Porque ele vai ser associado a fax 100. Tá aqui, né? E aqui no caso, então, a gente vai chamar esse port channel de PO101. Tá? Porque aí fica correspondente ao fax. Tá? O ID do fax aí fica mais fácil de se achar aí na configuração. Tá? Então vamos lá, primeira coisa. Bom, então, a primeira coisa lá, quando a gente for na aula de port channel, a primeira coisa que eu faço antes de configurar o port channel é ver se as portas têm uma configuração idêntica. Tá? 1/7 e 8. Tá? No caso do Nexus, a gente não usa o comando range, não tem lá default interface range ou interface range. Tá? Você simplesmente especifica as portas que você quer. Tá? Precisa colocar o range, por exemplo, eu quero configurar a porta Ethernet 1.7 e 1.8 no Catalyst, no S convencional, a gente usa interface range, né, seja Fast Ethernet 1/7/8, aqui não tem isso no Nexus. Tá? Eu vou configurar Channel Group, tá, sem Mode On. Tá, pessoal, uma coisa muito importante quando você vai configurar fax. Apesar de, quando a gente vai configurar port channel, a melhor prática é usar LSCP para associar uma fax com um parent switch. A gente não pode usar LSCP, tem que ser Mode On. Tá? LSCP não é suportado. Tá? Esse port channel aqui, porque é um port channel que vai se associar uma fax com um parent switch. Se fosse um host final, aí sim você pode usar. Você pode usar e deve usar LSCP. Tá? Então, configurei port channel, vou lá no port channel. Tá? E aqui existe um novo tipo de switch port. A gente tem switch port, mode, né, access, trunk, e aqui tem uma nova comando que é o fax fabric. Tá? Então eu estou dizendo que esse port channel vai trabalhar em modo de associação de fax. Tá? E a gente associa
os comandos associate o ID dessa fax. Tá? A partir do momento que a gente faz essa configuração, ele cria a configuração também da fax. Tá? Por default, esse comando aqui, pin max link, depois eu vou colocar outro vídeo, postar outro vídeo explicando como que a gente faz configuração de static pin. Mas em resumo, isso aí faz o seguinte: você consegue, se você não usar port channel, se usar mais de um port channel, você consegue fazer um pin estático. O que é um pin? Você associar estaticamente uma porta downstream, uma porta upstream. Tá? Por exemplo, se eu tivesse mais dois cabos aqui, né, e não tivesse port channel, aí eu poderia começar a associar essas portas aqui. Eu tenho 48 portas, eu pego 10 portas, associo a essa porta Fabric aqui, pego mais outras 10 portas, associo essa porta Fabric, assim vai fazendo. Tá? E você pode fazer isso para controlar a sua gíria de tráfego em relação a tráfego northbound e southbound, tá? Essas interfaces aí. Bom, ele criou a configuração da fax, a gente dá um show fax agora. Ó, veja que ele já achou, já conectou, tá? A fax, mas a fax está subindo ainda, a fax não está online ainda. Tá? A gente dá um detail aqui, a gente tem que ver o status dela de online. Tá? Primeiro ele vai para o estado Discover, depois Connect, aí a fax vai baixar todo o iOS que está no Parent Switch, tá? Vai fazer download do iOS, porque a fax é um terminal, né? Um terminal ali que a gente fala que é só como se fosse um módulo, né? Ele baixa as informações, Parent Switch, e depois ele vai para online, tá? Quando ele vai para online, a gente vai fazer o outro lado. Bom, então vou lá conferir as configurações da porta, 1/7, 8. Bom, tá zerado, então posso fazer port channel. Não tem nenhum mismatch de parâmetros. 1/7, 8. Channel Group, aqui, vou chamar 101, Mode On, tá? Posso pôr Mode On ou dar Enter direto aqui, que o padrão, comando default é Mode On, tá? Interface 101, Switch Port Mode, Fax, Fabric, Fax Associate, 101, tá? Show Fax. Bom, ó, descobriu e conectou. Tá? Ele vai conectar com essa aqui de baixo. Aqui. Bom. Legal. Então, ele está se registrando e vai para online daqui a pouco. Tá. Aí, para a gente verificar a configuração de fax. Bom, eu já falei, showrun fax é uma forma, tá? Veja o seguinte, tudo que eu configurei de acordo com o port channel, tudo que eu configurei na interface port channel, ele replica para a interface física, tá? Que são as duas interfaces aqui, tá? Os dois lados ele replica, tá? E aí, para a gente verificar, a gente dá show fax, tá? Para ver a associação da fax, a gente pode pôr o keyword detail, tá? Aí a gente consegue ver todas as informações aqui da fax. Tudo que ele está passando aqui até ele chegar no módulo de online. Tá? Então ele vai lá, ele acha a fax, depois a fax vai para offline, ele faz download do software, depois ela vai para online. No caso ainda não subiu. Tá offline ainda, está executando. Enquanto ele rebuta aí, vamos começar a configurar o VPC, tá? Para a gente ganhar tempo. Bom, no VPC eu já deixei aqui, já separei as duas portas que são conectadas, que é 1/17 e 18, entre os dois nexos, que vai servir como peer link. Tá? Então esse aqui é o peer link. Tá? E como ele é um Nexus 5000, que eu falei na aula passada, a interface MGMT é usada, é a melhor recomendação da Cisco aí para fazer o peer aqui para live. Então, ele fazer as duas MGMT0. Tá. Então, a primeira coisa que eu vou lá na MGMT0 e vou configurar um IP nela. Vou colocar qualquer IP aqui, vou colocar 92.168.0.1. Tá, 20.
4. Tá? No shunt. Primeiro passo para configurar o VPC é configurar o Peer Link Keep Alive, né, que a gente falou no ano passado. 216802 /24 também. Tá? Então configurei um lado, configurei o outro, e eu tenho que, na hora que eu vou configurar o Peer Link Keep Alive, um NEC 5001 tem que pingar o 5002. Tá? Ponto de atenção, né, que eu já falei na aula passada, mas redobrando a atenção, a VRF padrão da interface MGMT é a VRF Management. Tá? Essa interface ela não fica na tabela de roteamento global. Tá? Interface Management. Tá? Então pinguei, tá? Consegui pingar, então eu posso configurar agora o Peer Link Keep Alive, porque eu já tenho os dois equipamentos já estão acessíveis pela interface de gerenciamento 0, MGMT 0. Tá? Bom, então vou configurar. Então eu vou aqui, conft, tá? VPC domain. Veja que não tem o comando. Por que não tem o comando? A gente não ativou a feature VPC, a funcionalidade VPC. Então tem que vir aqui da feature VPC. Tá? Do outro lado também. E aí, aproveitando, vamos ativar também o LACP, que a gente vai usar para fazer o Port Channel VPC com o host downstream do servidor. Future LACP. Ó, então tá aí. Agora eu tenho o comando VPC, tá? Eu posso configurar. Antes a gente dava o VPC e não achava o comando. Agora a gente tem que ativou a Future. Então eu vou configurar VPC domain 10. Tá? A primeira coisa que eu vou configurar é o Peer Keep Alive. Tá? Então, Peer Keep Alive que eu mostrei lá passada, Peer Keep Alive Destination, tá? 192.168.02, que é o Nexus 2. Minha interface de origem, 192.168.01. Estou especificando que eu quero usar a interface MGMT0. Tá? VRF Management. Tá? Esse keyword VRF Management, teoricamente eu não preciso colocar. Se eu não colocar nada aqui, ele vai associar a VRF Management. Normalmente eu coloco se eu for usar outra VRF. Vou criar uma VRF que chama de Keep Alive. Aí eu tenho que especificar, porque senão ele vai usar sempre o VRF Manager. Mas eu vou especificar aqui, tá? Só para vocês saberem como é que é a sintaxe de comando. Bom, aqui VPC domain 10, tá? Peer Keep Alive Destination 92.168.01. Meu source 92.168.02. Tá? Aqui eu não vou colocar VRF. Ó, ele já vai associar VRF Management por default. Tá? Então, deixa eu dar um show VPC. Ó, peer is alive. Tá? Não está totalmente configurado o VPC, mas um peer já achou o outro pelo peer keep alive. Tá? Então, um peer já achou o outro. Tá? Então, a primeira parte do VPC aí está feita. Bom, vamos pausar. O próximo passo que seria configurar o peer link, mas vamos ver se a FACS subiu. Já. Show FACS. Está offline. Também está offline. Bom, está offline pelo seguinte, teve um pequeno erro aqui. Olha o que eu fiz de errado aqui. Tá vendo como eu fiz a interface 7 e 8 dos dois lados? Só que no lado aqui, ó, veja na figura, no lado do Nexus 2 não é a 7 e 8, é a 9 e 10. Tá? A 7 e 8, na verdade, como eu falei, tem dois cabos que vêm daqui para cá, que esses sim são 7 e 8, interface 7 e 8. A gente vai usar no próximo laboratório, a gente fala de EVPC, que é Enhanced VPC. Tá? O que acontece? Quando eu pego uma FACS remota e associo a dois parent switch, ele não sobe. Porque ele vai associar a esse parent switch ou a esse parent switch?
Ele não sabe qual se associar. Os dois descobriu a FX remota, então ele não sobe. Tá? Para ele subir, você tem que configurar esses dois parent switch aqui como VPC. O que a gente vai ver na próxima aula? Se a gente for lá e configurar o keyword VPC no port channel aqui, 100 e 101, no caso aqui configurei errado, aí ele subiria. Porque aí os dois switches é como se trabalhasse como um só, porque ele está em VPC. Essa FX vai estar conectada via VPC nos dois parent switch. Tá? Mas não é o caso desse exemplo aqui. Então eu vou corrigir o erro que foi feito. Bom, então se eu vim aqui no Nexus 2, tá, eu tenho que vir aqui, vou dar um default, interface, internet 1/78, tá, vou dar um default. E na verdade, eu tenho que configurar a porta 9 e 10. Bom, já está configurado o port channel aqui, tá, mas acho que eu não vou precisar tirar. Acho que eu vou conseguir configurar, vamos ver. Vamos deletar para a gente não cair em nenhum problema de ordem de configuração. Melhor. Então, deleta interface port channel, vou lá, tem 1/9 e 10. Channel group 101. Interface fiel 101. Tá? Switch port mode FX associate 101. Tá? Bom, show FX. Legal. Vou até desativar, não precisa, não tem necessidade, mas eu vou melhor desativar para não confundir. Vamos fazer o seguinte, 187/8 shutdown. Tá? Porque aí não vai ficar aparecendo na saída do comando show fax. Só vai aparecer essa fax que a gente está mexendo, não vai aparecer essa aqui. Porque a gente tem novamente o cabo cruzado aqui, que não vai ser usado nesse exercício, nesse laboratório. E lá a mesma coisa, tem a 9 e a 10 que conecta daqui para cá. Tá? Então eu vou dar shutdown na 9 e a 10 para não ficar aparecendo na saída do comando show fax. Legal, show fax. Agora está online. Tá? Agora está certo. Aqui essa configuração lá no Nexus 2, Nexus 1. Vai subir. 100. 101 não pode ter nada, tá certo. 78. Certo. 9 e 10. Legal. Bom, enquanto esse lado sobe, eu vou mostrar para vocês aqui Show Fax Detail. Veja o seguinte, ó, pessoal. A fax está online agora, tá? Ela está online. E interessante a gente notar aqui, ó, são as portas da fax remota, como ela se associa ao parent switch. Veja como se fosse uma interface local no parent switch, no 5000, né? No 5000 aqui. Na verdade é uma line card remota. Né? Então todas as portas estão aí. Tá, então agora se eu quero configurar, eu vou lá na porta e configuro. Né? Eu quero, no caso que eu vou configurar aqui, E101/1/1. E101/1/1. Tá vendo? Não tem configuração nenhuma com essas duas portas aqui, no caso que eu vou configurar daqui a pouco. Tá? Bom. Show fax. Agora ela subiu. Está online e a outra desapareceu. Agora está correto os dois lados. Tá? Show fax detail. Tá aí, subiu e tem as interfaces remotas. Um comando importante para a gente sempre guardar é esse comando aqui, show port channel 100 nesse lado, fax int. O que essa interface, esse comando mostra? Ele mostra todas as portas que estão
fazendo pinning com esse uplink, com essa interface Fabric. Tá? A gente não tem o port channel 100 aqui que a gente criou, e a gente tem aqui várias portas, né? Esse cara aqui é de 48 portas. Esse comando ele mostra quais portas de downstream estão conectadas à porta de upstream. Tá? Então, quais interfaces remotas aqui estão conectadas a esse port channel. Como eu falei, vai ter outro vídeo explicando sobre static pinning, né? No caso a gente não está usando, mas se a gente tivesse static pinning, a gente poderia ter lá, não um port channel, mas uma interface física, E17 e 18, e, por exemplo, dividir. Cada 1 a 24 se associada a E17 e 1 a 17, e as outras 25 a 18 e 1 a 18. Ou você pode seletivamente. Né? Você pode ir lá na interface, seletivamente você não pode, né? Não, na verdade, eu estou falando uma coisa que não pode. Na verdade, você pode configurar só o Max Link, e aí o próprio switch vai atribuir, se você, por exemplo, configurar Max Link 2, como o switch tem 48 portas, ele vai quebrar no meio. 24 vai associado a uma porta e 24 com a outra. Tá? É através desse comando que você vê qual porta associada com qual. Tá? Mas você não consegue lá fazer uma engenharia de tráfego, por exemplo, pegar uma porta aqui, eu quero fazer essa porta, eu quero mapear para 17. Porta 2 para 18. Porta 3 para 17. Não, você não consegue. Tá? O switch vai decidir isso para você. Então você consegue fazer, vir aqui, ó, mudar esse parâmetro aqui. Pin Max Link. Você põe 2, 3, enfim. Aí o switch vai fazer o cálculo para você. Se for 2, por exemplo, ele vai quebrar na metade. Um a 24, uma interface P-Link e o outro a 25 para 48 para outra. Tá? Bom, então voltando no VPC, né? A gente também agora que subiu a FX, a gente já configurou o Peer Keep Alive, né, dos dois lados. Tá? Foi detectado. Tá? Então a gente vai configurar o Peer Link agora, que é o próximo passo. Né? Bom, então a gente vai usar essa interface Port Channel 10, a gente vai criar esse Port Channel 10 e vai usar essas duas interfaces aqui, 17 e 18. Tá? Vamos lá. VPC Domain 10. Tá. Esse VPC eu vou configurar o Port Channel. Então vou lá, Show Run Interface E1 barra 17 e 18. Veja que também no Next a gente não tem o comando do do. A gente tem no iOS que a gente dava do, né? Quando a gente está no modo de configuração do terminal, interface, né? Qualquer modo no EDSEC a gente dá o do para executar um comando. No Next não tem isso, você pode digitar o comando direto. E o legal é que ele completa, não é igual o do que não completa. Se der um show running, por exemplo, interface, completa como se estivesse no modo de exec. Tá? Bom, então tá aí, não tem nenhuma configuração. A configuração padrão está zerado. Só criar o port channel. Channel group 100 não, 10, né? Mode active. Esse sim, Peer Link, recomendado que você use sempre LACP. Tá? Sempre use LACP no port channel Peer Link. É diferente do port channel para associar uma FACS. Channel group 10 mode active. Tá. Agora a interface port channel. Tá. Vou colocar switch port mode trunk. Peer Link é a interface trunk. Tá. Switch port trunk allowed VLAN, no caso aqui eu vou permitir todas. Tá. E uma coisa importante, Spanning Tree Port Type Network, para você ativar o Bridge Assurance. Tá. No Peer Link, a gente falou lá passada, você tem que ativar o Bridge Assurance. Você pode digitar esse comando agora, ou você não pode digitar agora. Se você quiser digitar agora, quando você digitar aí VPC Peer Link, que é o seu próximo comando que a gente vai digitar, ele vai olhar a interface. Se não tiver com Spanning Tree Port Type Network, que é o Bridge Assurance, ele vai colocar esse comando para você. Tá? Por exemplo, vamos configurar aqui. Do outro lado eu não vou colocar o Port Type Network, vocês vão ver que ele vai configurar automático. Pode ver que ele até dá uma mensagem aqui, ó, que ele ativou
Ele ativou o Bridge Assurance para você na interface. Tá? Então vamos lá, TO10, Switch Port Mode Trunk, Switch Port Trunk, Allow VLAN All, VPC Peer Link. Não vou configurar o Spanning Tree Port Type Network. Tá? Não configurei, mas ele vai lá e coloca para minha configuração. Outra coisa importante, legal que a gente, se vocês perceberam aqui, a gente tem o comando do, mesmo precisando do, o do ainda funciona, então ele tem compatibilidade com a versão antiga, né? Porque às vezes você está tão acostumado a digitar do, né? Você já trabalhou muito com iOS, tá? Bom, então ele colocou o comando pra gente, tá? Automaticamente, Port Type Network é o Bridge Assurance. Bom, show o VPC. Agora o VPC está formado. Peer Link, Peer Keep Alive está no ar e o Peer Link também está no ar. Ele fez a checagem de Consistency Check, né, que a gente falou lá passado, tem o tipo 1, tipo 2 de global e de interface, né? E aí está tudo ok, as configurações estão iguais, né, semelhantes, tá? Então passou em todos os testes e o domínio do VPC está no ar. Tá? Eu não tenho nenhum VPC criado ainda, mas meu domínio subiu. Você pode ter um erro aqui se você mudar a configuração. Por exemplo, se eu vir no Nexus 2 aqui Spanning Tree Mode, tá em Rapid PBST, eu vou mudar. Quando eu mudar, isso aqui é um erro tipo 1, que é um erro grave, um erro que vai tomar uma decisão drástica, né, global. Na hora que eu mudo isso, ó, show VPC, o CFS já vai comunicar com o outro peer, e ele já achou, ó, Type 1 Configuration Compatible, STP, Spanning Tree. Tá? Então o que acontece? A gente está usando, a gente está com o Graceful Consistent Check Enable. Então o que acontece? Quando a gente está com essa Feature Enable, que depois da versão 5.0, se não me engano, no Next 5000, ele vem habilitado por default. A caixa 2, ela sai da rede, por causa do erro. A caixa 2 ela sai da rede. Se ela tivesse um VPC, ela ia colocar em todas as portas de VPC em shutdown, tá? Com host downstream. Tá? Então voltando, Rapid PBST, show VPC. Veja que é muito rápido. Eu digitei o comando, já digitei o show, ele já está ok, por causa do CFS over Ethernet. É muito rápido, tá, esse protocolo. Por isso que da aula passada, quando eu falei para o André sobre o config sync, é ideal quando você usa VPC, você usa o config sync. A gente vai ver também, a gente vai ver na prática o VPC. Na hora que você muda a configuração da interface, do outro lado já detecta que você mudou, porque você fez muito rápido, e aí você pode balançar a sua rede, né? Porque no Nexus 2, ele, no caso secundário, né, ele vai sair da rede. Bom, uma coisa aqui que é... eu falei para vocês e na verdade confundir, o Nexus 2 que ficou como primário aqui no caso, tá? Então, né, no caso de um erro, o Nexus 1 que ia sair da rede. Tá? Se a gente voltar aqui, ó, esse cara aqui saiu da rede, na verdade. Tá? Porque ele está como secundário. E esse aqui está como primário. Então ele não sai da rede no caso de um erro. Tá? Os dois não, o secundário que sai da rede. Tá? Bom, e aí como é que eu faço? Eu quero deixar o Nexus 1 como primário. Né? Seria a melhor prática, deixar sempre o equipamento aqui, né, como 1 na esquerda como primário. Bom, como é que a gente faz para mudar a ordem de primário para secundário? Bom, se a gente, primeira coisa, a gente for olhar aqui, por que ele foi escolhido como secundário? Tá? Role secundário, esse aqui está com Role primary, e Operational Role primary, esse aqui com Operational Role secondary. Por quê? Porque, ó, show VPC Role. Veja o seguinte, eu falei na aula passada. O critério de decisão de eleição do Primary e Secondary do VPC é via o parâmetro Role Priority, que por padrão é 32667 em ambos os switches. Tá? Então o que acontece? Se o 32667 em ambos os switches teve um empate. O critério de empate é o System Local MAC Address. Tá? Se a gente for pegar esse MAC Address aqui, ó, como ele é secundária, tem que ser maior que esse MAC Address aqui. Vamos ver se é maior mesmo. Aqui é 505573. 05573 CA.
CD. Ó, esse cara é maior. Por isso que ele está como secundário. Porque ele aqui está como CD, está como CA. Então até o C, até aqui, ó, 000573C, deu empate. E aí o A é menor, que o A em X é 10, em relação a decimal, se fosse converter. E o D, né, ele vai ser 11 ou 12. A, B, C, D, 10, 11, 12, 13, vai ser o 13. O D é 13 em X. Tá? Então esse cara aqui tem um MAC maior, então ele perde a eleição, vira secundário. Esse aqui tem um MAC menor, ganha a eleição, fica como primário. Tá? Mas eu vou inverter. Como é que a gente inverte? VPC domain 10. Row priority. Tá? Vou colocar a menor prioridade aqui que tem, 1. Tá? E aí ele mesmo fala, como eu expliquei na aula passada, não existe um comando para fazer switchover. Para você fazer switchover, você tem que ir lá e balançar o peer link. Shutdown no shutdown, fazer um flap no peer link. Tá? Ele fala aqui para você. Tá? Deixa eu te dar no port channel 10. Vamos ver se caiu do outro lado. Tem que cair do outro lado. Tá, pessoal? Deixa eu te dar no port channel. Ele replica para fazer para a porta member. E o outro lado tem que detectar. Caiu. Tá? No shut. No shut na porta virtual, port channel. Ele replica para as interfaces membros no port channel. Esse lado tem que detectar. Subiu. Show VPC row. E aí virou a prioridade. Eu era secundário, agora eu sou primário. Por quê? Porque meu row priority é maior. É menor. Menor valor numérico que tem mais prioridade. Tá? Estava como secundário, fui para primário. Do outro lado, show VPC row. Secundário. Tá? Porque o row priority dele é maior. Bom, legal. Então agora já tem esse cara como primário, secundário como secundário. Esse cara como secundário. Então vamos lá, agora vamos configurar exatamente o VPC. Tá? Bom, então, como é que eu faço para configurar o VPC aqui? Eu vou lá nas interfaces E100, E100/1/1, E100/1/2. Eu vou configurar um VPC com um port channel e vou associar o keyword VPC. Vamos chamar esse VPC de VPC 20. Tá? Eu faço dos dois lados. Então vou vir aqui. Interface E100/1/1 e 2. Né? A conversão padrão não preciso nem olhar porque isso foi associado com a FACS. Mas vamos olhar só para vocês verem como é que funciona o comando. Tá padrão a configuração. Então, ó, Channel Group 20 Mode Active. Tá? E a mesma coisa do outro lado, só que aqui é 101. Tá? E 101/1/1.2. Channel Group 20 Mode Active. Tá? E VPC 20. Não é aqui, né? Eu faço port channel. VPC 20. VPC 20. Então, show run VPC, criei o VPC. Tá? Como é que faz para verificar? Show VPC. Bom, está subindo o VPC, vamos ver se sobe. Né? Consistent check not performance. Ele não fez a. Não verificou se o outro lado tem configuração compatível com a minha. Tá? Show VPC. Bom, tá down. Deixa eu ver se as interfaces estão up, se eu tirei shutdown. As portas membros acho que não está aí. Está em shutdown. Não está em shutdown. Deixa eu ver do outro lado.
down. No operational members. Show interface. Realmente. Tá. Então, o que a gente tem que ver aí? As interfaces membros. Tap aqui. Tap também. Tap. Então vamos ver o port channel como é que está, se ele foi formado ou não. Porque esse port channel é formado com o servidor aqui remoto. Tá? Eu não configurei o servidor, então provavelmente por isso que não está subindo o LACP vai detectar e vai te colocar a porta como indivíduo. Tá? Então, show port channel. Show port channel summary, o comando aqui no Next muda. Show inter channel summary. Show port channel summary, interface port channel 20. Ó, tá como indivíduo. Por quê? Porque eu não configurei o outro lado. Então, essas portas aqui trabalham como se fosse uma interface normal do equipamento. Disconnectei rodando, tudo. Não se associou ao port channel. Por quê? Porque o outro lado não está configurado o servidor. E aqui vamos ver também desse lado. Tem que estar a mesma coisa. Porque eu não configurei o servidor. Show port. Channel summary interface port channel 20. Tá, individual, mesma coisa. Bom, então vamos lá, vamos configurar o servidor. Bom, servidor, né? É um servidor que ele tem 4 interfaces, tá? Gigas, são essas 4 interfaces aqui. E aqui está nomeado, tá vendo? Essa porta 1, fax 1, porta 1, fax 2, porta 2. Essa interface fax 1, porta 1, fax 1, porta 2. Tá? Essas duas interfaces são essas duas interfaces aqui. Tá? E essas duas interfaces aqui, porta fax 2, porta 1 e porta 2. São essas duas interfaces aqui. Mas enfim, eu vou configurar todas as interfaces num port channel só. Tá? Para o servidor, essa placa aqui é uma placa Intel. Tá? Ele chama essa configuração de Teaming, NIC Teaming, tá? Que é um nome que a gente encontra muito no mercado. Aí, port channel, Teaming, lag, né? Que é link aggregation, enfim, Ether channel. Significa a mesma coisa. Tá? São só expressões diferentes. Bom, então como é que eu configuro nesse servidor aqui a interface para participar do PIN, de um time? Tá? Bom, eu venho aqui na configuração, posso pegar a configuração de qualquer porta física aqui. Tá? Venho aqui, propriedades, tá? E vou aqui configurar. Tá? Bom, aqui ó, eu tenho a configuração aqui de time, tá vendo? Essa aba aqui. Tá? Essa aba aqui, que é onde eu vou fazer a configuração de time, de port channel. Então eu vou aqui, ó, team this adapter with another adapter. Tá? Então o que ele está dizendo é o seguinte: faça um time desse adaptador com outros adaptadores. Vou colocar new team, tá? Vou deixar no team 0 mesmo. Não precisa mudar, podia colocar qualquer nome lá. Vou pegar as 4 interfaces aqui, tá? Do servidor, são essas 4 aqui, que conectam com as fax. Tá? Vou dar um next. Aqui que eu vou escolher qual tipo de time. Tá? Tem várias opções aqui. A gente vai usar ali ACP, Mode Active. Tá? A gente pode fazer estático, que seria um Mode On, equivalente do Cisco, né? A gente tem o LACP 802.3 AD. A gente sabe que é LACP pelo padrão. 802.3 AD é o documento do IEEE que padroniza o LACP. Tá? E essas duas opções aqui são opções proprietárias da placa de rede. Então, nessa aqui, ele coloca todas as interfaces em API, né? E aí o que acontece? As interfaces API não, você coloca uma interface em API, aí lá do switch você não configura port channel, você configura uma interface normal, switch port mode trunk ou mode access, você vê lá.
E aí do lado do switch ficam todas as interfaces ativas e não shut, mas do lado da máquina ele deixa uma só ativa e as outras todas em disable. E aí quando essa porta ativa cai, ele faz switch over para outra porta. E assim por diante. Se cai, no caso a gente tem 4 portas, cai a primeira e vai para a segunda, cai a segunda para a terceira vai para a quarta. E assim vai, tá? Isso aqui é adaptativo e load balancing, é uma configuração que você faz que as 4 portas que ficam up do lado do switch do Nexus, não precisa configurar VPC nem port channel, interface normal, switch port mode access, mode trunk, trabalhando como individual. E você, o equipamento, né, o servidor, ele faz load balance através de resposta que ele dá para requisições ARP. Ele trabalha da mesma forma que o protocolo GLBP, né, que é o Gateway Load Balance Protocol, né, que a gente tem, que a gente configura no roteador. Quando vem a primeira requisição ARP, ele responde com o MAC address, o IP é um só, tá? O IP é um só, unicast da placa de rede, mas eles têm 4 MAC, uma para cada interface física. Quando vem a primeira requisição ARP, ele responde com o MAC da primeira interface física. Logo, o pacote vai chegar nessa interface. A segunda requisição ARP, ele responde com o MAC da segunda interface física. O terceiro MAC da interface física e assim por diante. Então assim ele vai fazendo um mecanismo, um algoritmo que ele vai, cada requisição ARP que ele recebe, ele informa um MAC distinto. E aí, como ele informa cada um MAC, ele recebe tráfego nas 4 portas. Tá? Mas não é o nosso caso aqui, a gente vai usar LSCP. Tá? Então a gente vai colocar LSCP, a gente vai colocar finish aqui. Ele vai criar, provavelmente vai pedir para rebootar a máquina. Tá? Vamos ver se ele vai pedir para rebootar ou não. Bom, criou, não precisa para rebootar. Melhor, porque assim a gente ganha tempo. Então a interface foi criada, a interface está aqui. Tá? Foi criada. Vou deixar aqui em status. Essa interface ela tem DHCP né, configurado. Então, só que falta configurar a VLAN. A gente vai configurar a VLAN no VPC ainda. Tá? Mas vamos voltar lá para o VPC que agora ele tende a subir. Tá? Então vamos ver agora a interface aqui. Se mudou o status. Agora a gente tem LSCP, ó, mudou. Tá vendo? Estava trabalhando como individual, agora está participando do port channel. E do outro lado deve estar a mesma coisa. Também, estava individual, agora está participando do port channel. Então agora o VPC está no ar. Tá. Show VPC 20, sucesso, subiu o VPC. Show VPC 20, tá. Sucesso, subiu o VPC, ou show VPC só. Tá. Se você quiser especificar aquele VPC específico. Então agora está funcionando. Tá. Então tem uma VLAN aqui, que eu vou configurar, que é a VLAN que tem DHCP para o servidor aqui final pegar um IP da rede. VLAN, nomear ela como DHCP. Fazer a mesma coisa no outro Nexus. VLAN. Agora vou na interface VPC, Switchport Mode, Access, Switchport, Access VLAN 903. Veja o seguinte, configurei, show VPC, ele detecta o erro e já derruba a interface, porque tem um mismatch de config. Tá. Então vem aqui e corrijo o VPC, Switchport Mode Access, Switchport Mode Access, Switchport Access VLAN 930. Subiu. A confusão está idêntica. Subiu também do outro lado. Bom, eu vou vir aqui no servidor, vou desativar a interface e vou ativar de novo para ele negociar o DHCP. Desabilitei. Quando eu desabilito aqui tem que cair
show port channel samba interface port channel 20. Logo ela vai cair aqui que o DHCP vai detectar. Mas já vamos, para ganhar tempo, vamos habilitar. Bom, legal. Subiu. Status. Tá negociando aqui, ó. DHCP. E na hora que subir esse ping aqui tem que subir também. Eu tô pingando outro elemento na rede aqui, tá? Esse ping tende a subir. Faltou configurar a interface aqui com o Core. Isso que não subiu, faltou configurar essa interface aqui nesse desenho. Então vamos configurar essa interface aqui e essa interface aqui. Essa interface aqui fala com o Core da rede aqui. Tá? Então o servidor do DHCP está aqui para cima, na verdade. Está aqui para cima aqui. Então, como eu não configuro essas duas interfaces, a VLAN morre aqui no 5000, ela não passa para cima. Eu vou ter que colocar essa interface em trunk, permitir a VLAN e aqui também. Tá. Switch port mode trunk. Switch port mode trunk. Switch port trunk. Allow de VLAN 1930 que foi o que eu criei. Dar um repair aqui. Agora na hora ele pegou o DHCP. E aí o ping começou a funcionar. Então a gente está com o VPC configurado, tudo perfeito, funcionando. Tá? As interfaces estão todas conectadas. Tá? Meu time também está conectado. Está rodando DHCP. Tá? Do lado do Nexus, o VPC está no ar. Tá tudo funcionando como deveria. Tá? Bom, então pessoal, a gente volta agora na próxima aula a falar das switches avançadas, tá? A gente ia falar sobre base USDP, é isso, tá? Bom, na próxima sessão a gente vai falar sobre dúvidas. Se alguém tiver qualquer dúvida, perguntem, tá? Postem aí no chat. Perguntem aí que eu vou estar respondendo agora depois do break, tá? Deixa eu fazer um break aí e eu volto depois do break. Até já.